Olá! Essa é nossa segunda aula da disciplina da Introdução à Física Quântica, onde nós vamos continuar falando sobre radiação de corpo negro. Só que agora a teoria de Planck, que foi uma das teorias que deu início à física quântica, que resolveu o problema da radiação de corpo negro. Como a gente viu na aula passada, a física clássica não explicou o espectro de corpo negro. Então, esse é o gráfico da radiância espectral, densidade de energia contra a frequência, e essa curva tracejada que sobe é a curva clássica, teoria de Rayleigh-Jeans, que leva a teoria eletromagnética e a mecânica estatística ao limite da física clássica. E essa teoria clássica falha grosseiramente, porque prevê o infinito, prevê que para grandes frequências a radiância espectral ou densidade de energia vai para infinito. Então, não dá certo, não dá conta dos resultados experimentais. Essa curva de baixo, ela mostra ali mais o comportamento dos resultados experimentais para a temperatura de 1500 Kelvin. Tá? Então, a teoria de Rayleigh-Jeans não dá conta de descrever. A física clássica é falha. Tá? Então, quem trabalhou nisso a partir daqui foi, então, Max Planck. Tá? O que o Planck fez, então? Ele assumiu que a equipartição da energia pode estar errada. Então, ele assumiu a hipótese de violação da equipartição de energia. Mas uma violação tal que isso não aconteça em baixas frequências. Ou seja, a energia média vai para KT para baixas frequências. Esse era o resultado clássico. Mas, para altas frequências, para frequência tendendo ao infinito, que a energia média vá para zero. Então, essa foi uma hipótese de Planck, que a energia média das ondas estacionárias dentro da cavidade, que faz o papel do corpo negro, aquela cavidade que a gente estudou na aula passada, a energia média, então, ela não é uma constante, ela não é igual a KT sempre. Ela é igual a KT para baixas frequências, mas ela depende da frequência. Então, para frequências mais altas, ela é diferente. Tá? Então, inicialmente, de onde que vem esse resultado clássico? Então, a lei da equipartição vem da distribuição de Boltzmann, da mecânica estatística. Então, aqui seria a probabilidade para estar em um determinado estado de energia é igual a exponencial E na menos E sobre KT, tá? A constante de Boltzmann, dividido por KT. Então, tal que a probabilidade de encontrar um dado ente de um sistema com energia entre epsilon e epsilon mais de epsilon, ou E mais dE, é igual a P de E dE. Tá? Então, P de E dE, que vem da distribuição de Boltzmann. Então, vamos ver o que acontece. Vamos fazer o cálculo. O cálculo já está esboçado aqui. Mas vamos detalhar o que está escrito aqui. Então, o valor médio da energia pode ser calculado desse resultado. Energia média vai ser, o que nós temos no numerador? A integral do valor da energia vezes a probabilidade para cada valor de energia, integrado de zero a infinito, dividido pela integral da probabilidade de estar em qualquer estado de energia. E esse resultado, nós vamos ver, vai ser KT, mas a gente não precisa assumir isso. No denominador, a gente tem uma integral de probabilidades. O que representa essa probabilidade integrada de zero a infinito? A probabilidade de encontrar o sistema em qualquer energia. Em algum estado de energia ele está. Então, se a gente integrar de zero até infinito, vai dar 1. Tá? Isso está sendo mostrado aí na segunda linha abaixo. Mas quaisquer dessas duas integrais, a gente nota que elas podem ser vistas, isso pode ser escrito nessa forma genérica que está escrito aí, x na n, e na menos μ x dx, integral de zero a infinito dessa integral. E o resultado pode ser encontrado na famosa tabela russa, Gradstein-Dietz, não sei pronunciar o nome desses senhores aí,
mas a famosa tabela russa. Tá? Ou você pode calcular essas duas integrais, ou você pode simplesmente olhar na tabela e ver que o resultado da integral é esse. Tá? Nós pegamos, então, essa segunda abordagem. Então, por exemplo, essa integral pode ser usada para resolver as duas integrais que estão aí, tanto no numerador quanto no denominador. A do denominador, vamos ver qual que seria a expoente de x na n, na integral genérica. Ora, eu não tenho, o x seria o epsilon, né? E eu não tenho, então seria zero. Então seria x na zero, e na menos μx, então que daria lá o menos epsilon sobre kt, e vai dar, o resultado vai dar 1, tá? Para o denominador. Tá? Estão todos os ingredientes aqui, por favor, faça essa conta explicitamente. No numerador, a mesma coisa. Então, é outra integral, mas que ela se enquadra também no tipo de integral ali genérica da tabela russa. Então, epsilon, p de epsilon de epsilon, vai ser integral de 0 a infinito, de epsilon vezes a integral, vezes a exponencial de e na menos epsilon sobre kt, o kt pode sair para fora, não tem problema, de epsilon. Então, aqui nós temos uma integral que é análoga ali a x na 1, o n igual a 1. Tá? X na 1, porque é epsilon na 1. Epsilon na 1, exponencial de menos epsilon sobre kt. E o resultado, então, vai ser 1 fatorial vezes o μ. O que é o μ? μ é o que está multiplicando o x. μ é 1 sobre kt. Então, 1 sobre kt elevado na menos 1 menos 1, ou seja, na menos 2. Então, tomando a integral genérica e fazendo n igual a 1, que é o caso da integral do numerador, a gente obtém 1 sobre kt, 1 sobre kt na menos 2, e simplificando, então, kt, que é o resultado. Então. Ou seja, a área embaixo da curva, pela distribuição de Boltzmann, assumindo a energia contínua, vai ser kt, que é o resultado lá do início, que Rayleigh Jeans, tá? Que não descreve a maior parte da curva. A gente pode voltar lá e ver que para altas frequências, Rayleigh Jeans não descreve, vai para infinito. Mas então, esse resultado que dá kt, ele pode ser, foi aqui explicado, ele vem de fazer essas duas integrais aqui. O que Planck supõe, então? Não, que a energia vai... Ele vai ter que fazer uma mudança aqui. Então, a mudança é algum paradigma, alguma coisa que tá sendo tomado aqui na física clássica está errado. Então, o que o Planck supõe? Supõe que a energia não é mais uma variável contínua. Ele supõe que a energia, então, é discreta. Discreta, porque ela não pode ser qualquer valor. Ela é 0, delta epsilon, 2 delta epsilon, 3 delta epsilon, ou seja, múltiplos inteiros de delta epsilon, onde delta epsilon é um valor a ser determinado, que Planck foi para tentar determinar esse delta epsilon. Tá? Então, casos aqui de investigação para ver quanto que seria esse delta epsilon. No lado esquerdo, então, tem duas curvas, que são dois casos particulares. Vamos primeiro olhar para o primeiro caso. Primeiro caso aqui. Que delta epsilon é muito menor do que kt. K, a constante de Boltzmann, T, a temperatura. Lembrando que a área embaixo da curva é kt. Tá? E delta epsilon, então, eu começo a curva aqui do lado esquerdo, a energia pode ser 0, aí depois seria delta epsilon, depois 2 delta epsilon, 3 delta epsilon. Então, ele vai indo em passos bem pequenininhos até chegar a energias muito grandes. Tá? Se eu fizer o gráfico da energia aqui, contra epsilon vezes a probabilidade. Tá? E se eu fizer dessa forma, o que acontece? A energia média vai ser, a área embaixo dessa curva aí vai ser em torno do que seria
A área embaixo da curva, atrás dessa curva em degraus, olhem esses degraus ali. Tá? Em 0, depois delta epsilon subiu, 2 delta epsilon subiu mais um pouco, e assim por diante. E depois começa a descer via degraus. Então, a área embaixo dos degraus, se os degraus são pequenos, o passo do degrau é bem pequeno, ou seja, o delta epsilon é muito pequeno, a área não vai ser muito diferente da área original embaixo da curva. Então, é similar ao caso de a energia ser uma variável contínua. Então, nesse limite, não faz diferença, não faz muita diferença. Tá? Tomar a energia discreta, em vez de contínua. Agora, nós temos, na segunda curva, nós temos um caso intermediário. E vejam, nós já temos, olha, o passo já é grande. Então, o ΔE é da ordem de kT. Sendo da ordem de kT, então vejo que nós já temos um espaço embaixo da curva, que é o primeiro degrau, que é de 0 até ΔΕ, vai ser um lugar que é 0 o valor ali da energia. Já perde, então, boa parte daquela área embaixo da curva. Aí o segundo passo, ΔΕ até 2 ΔΕ, e o kT está ali dentro desse espaço, vai chegar lá em cima no valor que vai dar essa área embaixo desse retângulo. O terceiro retângulo também vai ter uma área grande e assim por diante. Mas o fato é que, pelo fato que o kT e o passo estão na mesma ordem de grandeza, vejo que onde diz ali na curva de baixo, no eixo X, onde diz ΔE, ou ΔΕ, o kT está logo à direita ali, que é no lugar onde está lá o máximo da curva. O máximo da curva é para energia igual a kT. Tá? Então, o que acontece com a área embaixo da curva? A área embaixo dos degraus. Os degraus é o caso da energia discreta. A curva é o caso da energia contínua. Tá? A área embaixo da curva contínua é maior do que a área embaixo dos degraus. A gente já é visível ali, por causa principalmente do primeiro degrau, que o tamanho, a altura do degrau era 0, então perdeu aí boa parte da área embaixo da curva. Então, como resultado, a energia média é menor do que kT. Questão: por que kT está no eixo X da variável energia? Aqui, kT é o valor onde dá o máximo desse resultado. Vamos voltar na expressão para a lei da equipartição de energia, de Boltzmann. Então, está ali. Qual o valor máximo que pode assumir isso? Quando a energia for kT, eu tenho 1 sobre E sobre kT. Eu tenho um valor ali para a probabilidade em torno de kT. E vai ter variação para os dois lados ali para essa probabilidade. Tá? Então, vem desse resultado, calcular ali, botar epsilon igual a kT, então vai dar E elevado na menos 1 sobre kT. Ali a probabilidade. Tá? E aí, então, vai dar ali o que o eixo Y está mostrando 1 sobre E, que é o valor máximo daquela exponencial. Está mostrando o valor máximo da exponencial. O terceiro caso, e bem importante, vejam, o que nós estamos fazendo aqui? O que o Planck fez? Ele quer descobrir qual é o valor desse incremento, desse delta epsilon, que vai de 0 delta epsilon, 2 delta epsilon, 3 delta epsilon. Se o incremento for muito pequeno, não faz diferença. Agora aqui, no segundo caso, o incremento era intermediário, era da ordem de kT. E o resultado que deu é que a energia média é menor do que kT. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, então, o ΔE é muito maior do que kT. Veja que nesse caso a curva está ali, está em branco. Né? Por quê? Está o valor de kT, que é o máximo da curva, e o incremento ΔE ele é muito maior do que kT. Então, o primeiro passo desse degrau, ele vai até lá onde diz ΔE no eixo X, no eixo E, epsilon. Tá? Tudo
Antes disso é desprezado porque a área embaixo do degrau de altura zero é zero. O primeiro degrau é quando chegar em ΔE e já vai lá para frente. Então está mostrado ali que a área embaixo do degrau é muito menor do que a área embaixo da curva original. E a área da curva original a gente calculou e viu que é KT. Então, é praticamente desprezível comparado ao tamanho da curva. Então, se isso vai para muito maior do que KT, a energia média vai para zero. Então, tem um comportamento dinâmico aqui. Tá? Conforme for o tamanho do incremento, a energia média vai ser diferente. Não vai ser KT sempre. Ou ela é da ordem de KT, para ΔE muito pequeno, ou ela é menor que KT, para ΔE em torno de KT, ou ela é zero, em torno de zero, para ΔE muito maior do que KT. Para satisfazer as duas condições necessárias, quais condições necessárias? É aquilo que está no que nós vamos chamar depois de Planckiana, aqueles resultados experimentais, que a energia média para a frequência pequena vai para KT, que é o resultado clássico. E vai para zero quando a frequência tende a infinito. Não vai para infinito. A teoria clássica diz que a energia média vai para infinito quando a frequência vai para infinito. Isso não é o resultado experimental. O resultado experimental diz que a energia média vai para zero quando o item é infinito. E conseguindo essa variação aqui, é possível de satisfazer essas duas condições. Para frequências pequenas, então fica o resultado clássico. Para frequências muito grandes, não é o resultado clássico, é outro resultado. Dá zero ali a energia média. Tá? Como é que Planck propôs, então, de satisfazer essas duas condições? Ele propõe que o incremento ΔE, sendo que ΔE é, então, que a energia é quantizada, ela é discreta, é 0 ΔE, 2 ΔE, 3 ΔE, o incremento é proporcional à frequência. Essa foi a proposta de Planck. Então, ΔE é proporcional à frequência. Como é que a gente faz isso ser uma igualdade? Então, Planck fez isso. Né? Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, ele multiplica por uma constante. Então, ou seja, ΔE vai ser uma constante que foi chamada de H vezes Ni, que é a frequência. Então, H é uma constante a ser determinada. Nós nunca ouvimos falar até agora, na disciplina, nessa constante H. Tá? Da aula de agora para em diante, a gente vai saber por toda a vida da existência dessa constante H. Tá? Ela depois foi chamada de constante de Planck. Mas nesse momento ela simplesmente é uma constante a ser determinada. Tá? Onde, por que satisfaz a condição anterior? Se for proporcional à frequência, ΔE, eu pego frequências baixas, ΔE é perto de zero. E aí, dá certo aqui com o resultado clássico. E se a frequência for alta, aí vai dar muito maior do que KT, e aí eu chego no resultado que vai para zero para altas frequências, e passando por todo o intermediário. Então, esse foi uma das grandes sacadas de Planck. Tá? Esse incremento na energia que é proporcional à frequência. Bom, mas aí aquele resultado daquela integral agora não vai ser válido, né? Porque a integral, qual era a hipótese da integral? Ao se calcular a integral que deu a energia média, que a energia era uma variável contínua. E sendo uma variável contínua, foi feita uma integral. Se não é contínua, agora a energia é uma variável discreta, então a integral não tem mais integral, tem um somatório. Veja que tem a mesma forma que antes. Tá? Eu tenho a energia vezes a probabilidade dividido pela probabilidade. Eu seria aqui esse somatório de cima, então soma sobre todos os valores possíveis de energia. Então a energia antes ela ia de zero a infinito de forma contínua, agora ela vai de zero a infinito de forma discreta, somando sobre todos os valores. Então é o análogo discreto da integral anterior.
aquela integral que a gente mostrou como é que faz. E o denominador a mesma coisa, a probabilidade, mas somando sobre os valores discretos de energia. Então a gente soma, a gente não é uma soma infinita, no sentido de integral, né? Não chega a integrar porque não é uma variável contínua. Vamos fazer esse cálculo. E para isso, então, o que está sendo colocado aqui? Continua a distribuição de Boltzmann. A distribuição de Boltzmann é E na menos aqui a energia dividido por kT. Dividido por kT. E aqui eu teria energia, que é N múltiplo de HNI. Então, começa com 0, HNI, 2 HNI, 3 HNI e assim por diante. Então, o numerador está ali colocado. É a distribuição de Boltzmann, porém, considerando a energia discreta. Tá? E o denominador, simplesmente a probabilidade, tá? A distribuição de Boltzmann, então. Onde, colocando aqui na energia, o que ela vale, né? A hipótese NHNI, ou seja, múltiplos inteiros de HNI. Vamos adiante fazer essa conta aqui. O que acontece agora aqui? Então, vamos facilitar essa notação um pouquinho, absorver NHNI numa variável que nós vamos chamar de... Na verdade, vamos fazer a soma, vamos deixar só livre o N, que é a variável do somatório. Né? Então, HNI sobre KT, nós vamos chamar de alfa. Então, a exponencial fica E na menos N alfa. No denominador, a mesma coisa, exponencial de menos N alfa. Tá? Ok? Vamos fazer isso. E aí, o que acontece aqui? No numerador, eu tenho N HNI sobre KT. HNI sobre KT é o alfa, então ficou N alfa. No denominador, nós temos aqui 1 sobre KT. Esse 1 sobre KT não vai juntar com nada, ele sai para fora e vira KT ali na expressão, vai para o numerador. Tá? Então o resultado deu KT vezes uma razão desses dois somatórios. A gente poderia continuar a abrir esse somatório e sair calculando. Mas a gente pode ser mais esperto se a gente vê uma outra expressão matemática que pode levar a esse mesmo resultado colorido ali. Tá? Então, olha só, uma outra quantidade que aparentemente não tem nada a ver com esse final aí em magenta, tá? Essa curva, esse resultado colorido ali. Derivada em relação a alfa do logaritmo do somatório. É isso mesmo, não está errado. Tá? Derivada em relação à variável alfa, agora eu tomo o alfa como uma variável. Tá? E deriva o logaritmo do somatório de E na menos N alfa. Então, vamos temporariamente, em vez da gente continuar fazendo o cálculo da primeira linha, vamos fazer o cálculo da segunda linha e ver onde que a gente vai chegar com isso. Tá? Pode ser que vai valer a pena. Tá? Então, o que a gente nota agora? Bom, vamos lá. Calcula a derivada do logaritmo. Derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento, então é o nosso denominador ali, o argumento, que é o somatório de E na menos N alfa, vezes a derivada do argumento, lá dentro, né? Do argumento do logaritmo. O argumento do logaritmo é o somatório de E na menos E alfa. Então, resta a gente calcular. Veja que no denominador apareceu um termo que é igual ao que está na primeira linha. Então, vamos nos concentrar no numerador. Vamos fazer a derivada. O único lugar ali onde tem alfa é na exponencial. Então, nós podemos passar a derivada lá para dentro do somatório e derivar a exponencial. Ao derivar a exponencial em relação a alfa, vai baixar o menos n. Tá? Baixou o menos n, então nós temos o somatório de menos n, e na menos n alfa. Tem alguma semelhança ali com a coisa de cima. Vamos devolver, vamos só arrumar um pouquinho essa expressão. O que foi feito aqui? Ela era parecida com a expressão de cima, então para ficar igual,
Eu vou voltar. Na expressão da primeira linha, nós temos dentro do somatório de cima n alfa vezes exponencial. E na de baixo a gente não tem o alfa, né? Então, para ter, a gente multiplica e divide para o alfa. Então, por isso que vai aparecer 1 sobre alfa fora e n alfa lá dentro. E o sinal menos que eu tinha lá dentro eu passei para fora também. Então, vejam só, que coisa, né? Aquele somatório, aquele razão de dois somatórios na primeira linha, que vai dar o cálculo da energia média dos osciladores na cavidade, chegou fazendo o cálculo da derivada do logaritmo do somatório da exponencial, tudo isso mesmo, a gente chega no mesmo resultado. Então, para simplificar, a gente vai escrever essa parte que está em colorido, na primeira linha, vai substituir por menos alfa derivada do logaritmo da somatório da exponencial. Simples, né? É isso que nós fizemos, então. Aí, o resultado da primeira linha, valor médio da energia, para a energia discreta, vai ser... Aí, só a única coisa que foi feito é onde apareceu um KT, né? Apareceu um KT, que era o KT da primeira linha. Então, olhando ali, o valor médio da energia vai ser KT vezes da segunda linha, leva a todo esse resultado, que é menos alfa vezes a derivada do logaritmo do somatório da exponencial. Fazendo o cálculo. E agora, levando esse cálculo além, vamos simplificar algumas coisas. Por enquanto, não vamos fazer a derivada, vamos simplesmente tirar aquele alfa da jogada. E aí, com o KT, com o alfa, juntos, a gente vai obter o HNI, porque alfa é HNI sobre KT. Então, cortou o KT e fica menos HNI. Tá? Essa foi a passagem aqui. E agora nós vamos fazer a derivada. Antes de fazer a derivada, vejam, nós temos um somatório ali dentro que é de uma exponencial. Vamos abrir isso, vamos explicitar esses termos para ver como que é o padrão. Tá? Então, e na menos n alfa, n de 0 a infinito vai ser, termo n igual a 0, é 1, mais n igual a 1, e na menos alfa, n igual a 2, mais e na menos 2 alfa, mais e na menos 3 alfa, mais e na menos 4 alfa, mais até infinito. Vocês conseguem enxergar que tipo de quantidade é isso matematicamente? Veja que 1 sobre alfa é um valor menor que 1. Primeiro eu tenho um termo que é 1, depois e na menos alfa, depois e na menos 2 alfa, e na menos 3 alfa. É como se em cada termo subsequente fosse multiplicado o e na menos alfa nele. Ou seja, algo do tipo. Vamos chamar e na menos alfa de x grande, e aí eu tenho 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta. O que é isso? Vocês lembram do cálculo? Isso é uma série geométrica infinita de razão 1. Razão 1 não, razão x. Né? Razão x que é e na menos alfa. Então, ou a soma dos termos de uma PG infinita, que é a mesma coisa. Né? Então, a gente sabe que se a razão é x grande, o resultado da soma infinita vai ser 1 sobre 1 menos x, onde x vai ser e na menos alfa. Tá? Serve o argumento da série geométrica, serve o argumento da soma dos termos de uma PG infinita, de razão e na menos alfa. Tá? Então, lá dentro daquele somatório, nós já vamos substituir logaritmo do somatório, agora vai ser logaritmo de 1 sobre 1 menos e na menos alfa. Tá? É isso aí. Isso que nós temos por enquanto. Substituir o somatório pela soma dos termos de uma PG infinita. Tá? 1 sobre 1 menos e na menos alfa. Então, agora é fazer a derivada.
derivada, mas está no denominador, né? É como se eu tivesse 1 menos e na menos alfa elevado na menos 1. A gente pode mudar o sinal lá de fora, porque nós temos um logaritmo, né? Então, vamos fazer uma série de simplificações aqui. Então, o que eu falei, né? Que eu tenho logaritmo de 1 menos e na menos alfa na menos 1. E aí, com isso, o menos 1 sai para fora e cancela aquele sinal menos. E eu fico com HNI derivado em relação a alfa do logaritmo de 1 menos e na menos alfa. E agora, novamente, eu vou derivar o logaritmo. É 1 sobre o argumento do logaritmo. Então, 1 sobre 1 menos e na menos alfa, vezes a derivada do argumento do logaritmo, que é e na menos alfa. Veja que nós tínhamos um sinal menos, de menos e na menos alfa, e tem lá em cima um menos também. Então, vai dar um cancelamento de 2 menos e vai ficar esse resultado. Aí o e na menos alfa, passando para o denominador, ele vai como e na mais alfa. Então, o resultado vai dar HNI sobre e na alfa menos 1, porque na alfa vezes e na menos alfa cancelou e deu 1. Devolvendo o alfa para o que ele realmente é HNI sobre KT. Então, o resultado vai ser, aqui está o resultado da teoria de Planck, supondo a energia contínua, tá? A energia média vai dar HNI sobre a exponencial elevado na potência HNI sobre KT menos 1. Essa, então, é a energia média de uma onda eletromagnética estacionária de frequência Ni. Lembro que a gente estava trabalhando com a cavidade, e lá dentro tem ondas estacionárias de várias frequências. E olhando para uma frequência específica, então, essa vai ser a energia média da onda eletromagnética estacionária para essa frequência. Tá? Vamos ver o que acontece para baixas frequências. Para baixas frequências, é como se eu fizesse Mi, a frequência ir para zero. Se Mi vai para zero, não vamos fazer isso direto, vamos expandir a exponencial. Então, o primeiro termo da exponencial seria 1 mais HNI sobre KT. Então, esse segundo passo ali, esse primeiro passo, foi a expansão da exponencial, já supondo a frequência pequena. Porque eu também não vou tomar o termo zero, né? Se eu tomar Ni igual a zero direto, aqui, não vai dar certo, porque aí daria 1 menos 1, que dá zero no denominador. Não é o caso. Tá? Então tem que expandir em série essa exponencial e pegar somente o primeiro termo. De tal forma que o 1 menos 1 cancela e fica HNI sobre KT no denominador. Então corta-se o HNI e sobra o KT lá. Então, para baixas frequências, recuperou o resultado clássico. Tá? O resultado de antes, de Rayleigh-Jeans, agora aqui é obtido por Planck no limite de baixas frequências. Mas, para altas frequências, o que acontece? Agora, se o Ni vai para infinito, eu tenho no denominador uma exponencial que vai para infinito. O resultado vai para zero. Tá? Então, os dois resultados que são esperados pelo resultado experimental, eles são reproduzidos pelo resultado de Planck, pela fórmula de Planck. Então, essa expressão é conhecida como espectro de corpo negro de Planck. Tá? Então, o que está sendo feito aqui a mais? Vejam, nós temos lá em azul HNI sobre a exponencial e na HNI sobre KT menos 1, vezes dNi, e o restante lá vem da contagem do número de estados possíveis, que veio da contagem, na parte clássica mesmo a gente fez essa conta, entre as dimensões, que apareceu 8π vezes Ni ao quadrado sobre C ao cubo. Essa parte que já tinha antes. E Planck não mexeu nessa parte. Planck mexeu na equipartição de energia. Onde era KT, ele fez ali energia discreta e virou todo esse resultado ali. HNI sobre N, HNI sobre KT menos 1. Tá?
Então, essa famosa expressão, função da frequência, tá? O espectro de corpo negro. Então, até ali a constante H era uma constante a ser determinada. Tá? É um valor que deu ali, que tem que ser determinado. Então, nesse resultado experimental aqui, de Koblenz, em 1916, embora existiam resultados antes, mas então dessa data aí, eu vejo que a radiância ou a densidade de energia, no caso a densidade de energia no eixo Y, está sendo escrito em termos do comprimento de onda e não em termos da frequência. Mas eles têm uma relação clara entre eles. Nós vamos ver no próximo slide, tá? Mas eu não vou agora falar sobre isso. Colocando esse espectro, essa fórmula de Planck nessa curva, o que nós temos esses pontilhados? Esses pontilhados são vários resultados experimentais. De Koblenz para temperatura de 1595 Kelvin. É para uma temperatura em corpo negro. Tá? Resultados experimentais. E a curva é o resultado de Planck. Então, se vocês já fizeram um ajuste de curva nas físicas experimentais ou na iniciação científica, vamos supor que o valor de H é um parâmetro livre. Tá? Então, como é que você determina o valor de H? Você determina fazendo o ajuste da curva. Ou seja, qual é o valor de H, que é a única liberdade que tem nessa expressão de cima, para ajustar ali com o eixo Y com forma da curva, para dar em cima dos resultados experimentais. Se botasse outro valor de H, não daria em cima dos resultados experimentais. Então, se chama fazer um ajuste de curva, né? E fazendo o ajuste de curva, então permite determinar a constante de Planck, a famosa constante de Planck. Tá? O Planck obteve essa constante e o resultado dele foi 6,57 vezes 10 na menos 34. 6 vezes 10 na menos 34 Joule vezes segundo. É muito próximo do valor atual. Tá? Naquela época, ele já obteve, sem computador, ele obteve esse resultado, fazendo o ajuste da Planckiana, entre aspas, né? Ele não chamou assim a curva. Né? O valor atual, vejam, não é tão longe. 6,57 passou para 6,63 vezes 10 na menos 34, Joule vezes segundo, que é o valor que a gente usa atualmente, na maior parte das aplicações, e aqui na nossa disciplina também. A partir de agora, a constante de Planck tem esse valor. Tá? Claro que existe um resultado mais atual que vai determinar mais casas decimais. Para fazer um cálculo mais detalhado, aí que eu estou interessado em mais precisão, aí, então, essa é a precisão que se chegou hoje, tá? Para resultados depois, com outros resultados experimentais, inclusive mais atuais. Tá? Então, deu ali 6,62, 60, 68, 76. Mais ou menos, olha a barra de erro, quantos zeros depois da vírgula, aí até chegar no 5,2, vezes 10 na menos 34. Então, a constante de Planck está determinada com uma grande precisão hoje. Né? Mas é interessante, a gente constata aqui, né, que o valor obtido por Planck ele não está muito longe disso. Quer dizer, ele chegou certo na ordem de grandeza, chegou certo no primeiro. Se fizer o arredondamento do terceiro e pegar só 2 algarismos significativos, fica 6,6, né? Que é o resultado. Então, muito bom o resultado de Planck. Ele obteve sem computador. Se a gente for fazer hoje, a gente vai obter o resultado de baixo, que é considerando mais resultados experimentais. Tá? Mas, para nós, a constante de Planck agora é 6,63 vezes 10 na menos 34. Joule vezes segundo. A gente também pode escrever o espectro de corpo negro de Planck em função de comprimento de onda. Aliás, a curva anterior ela já foi mostrada aqui em termos do comprimento de onda. Antes ela era mostrada em termos da frequência.
e a gente pode entender as duas curvas, elas são, uma vem da outra, né? Como que a gente obtém a curva do comprimento de onda? Basta a gente olhar a relação básica entre de ondas, né? Que vem de velocidade da onda, que é a velocidade da luz, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, como eu tenho uma expressão diferencial, o dni vai ser menos c sobre o lambda quadrado de lambda. Eu vou derivar o ni em relação a lambda, e o lambda está no denominador, aí então fica um menos lambda quadrado. Então, substituindo esse resultado e botando que c é igual a lambda, botando que ni é c sobre lambda, então o resultado anterior, que está em cima aqui do espectro de corpo negro, é exatamente este. Tá? É o mesmo resultado. A gente só nota aqui a diferença comprimento de onda, né? O comprimento de onda aumenta e a relação é inversa em relação ao da frequência. Tá? O que essas curvas dizem aí? Elas são vários, olhando aqui no eixo Y, né? Densidade de energia, joule por metro cúbico vezes metro, esse comprimento de onda. Tá? Então, densidade de energia vezes o comprimento de onda em função do comprimento de onda. Aqui nós temos vários corpos negros. Tá? E os corpos negros, então, o que acontece aqui? Está mostrando a várias temperaturas. Por exemplo, na mais de cima é 7.000 Kelvin. Essa figurinha, aliás, todas que vieram do iceberg, elas estão com o grau Kelvin errado, né? Não tem grau Kelvin. 7.000 Kelvin, depois 6.000 Kelvin, é muito mais embaixo ali, 5.000 Kelvin, 4.000 Kelvin e assim por diante. Então, a gente enxerga aqui a lei do deslocamento de Wien, por exemplo, né? Porque quanto maior a temperatura, o pico vai se deslocando, não é para a direita, como a gente falou na aula passada. O pico se desloca para a esquerda, porque agora nós estamos falando aqui do comprimento de onda. Então, ou seja, deslocar para a esquerda diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. É o mesmo resultado. O que vai se enxergar? Se isso aqui fosse fornos, ou fosse estrelas, tá? O que vai se enxergar é dentro da região do visível. Né? Está mostrado ali, então, de toda a região, qual que é a região do visível. E justamente onde está próximo os picos dessas curvas. Tá? Tá ali 0,5 vezes 10 na 4 Ångstrom, está dentro da região do visível. Mais para a esquerda, daquela curva tracejada, a gente vai para o ultravioleta. E mais para a direita, a gente vai para o infravermelho. Então a gente vê, e o que a gente enxerga olhando para uma estrela? A gente enxerga a parte mais importante do espectro integrado. Então, justamente onde está mais alta essas planckianas, é onde vai mais contribuir para a radiância espectral, e porque a gente vai observar. Então, a gente vê que a curva varia de posição e amplitude, e a cor vai mudar. Porque se eu me desloco se eu vou para a curva de 7.000 Kelvin, 7.000 Kelvin, o máximo está deslocado para a esquerda. Eu tenho comprimentos de ondas menores. Então vai ser uma cor mais azulada, vamos dizer assim, do lado de frequências mais altas. Né? E se eu vou para 4.000 Kelvin, é a curva que está com um pico mais para a direita, aqui, ou seja, para o comprimento de onda maior e frequência menor. Então, quanto maior a temperatura, vai ser menor, está representado aqui, o comprimento de onda de radiância máxima. Tá? Então, pensa que a gente vai enxergar esses objetos, conforme for a temperatura, a gente vai observar cores diferentes. Isso está explícito aqui na figura. Um outro resultado bem mais moderno, e que pode também ser explicado pelo espectro do corpo negro de Planck, e tem a ver com o universo primordial.
Então, o que foi escrito aqui? A mesma curva, tá? Só que aplicado aqui para a radiação cósmica de fundo. Então, essa curva são resultados experimentais mais recentes. Tá? Quando que a radiação cósmica de fundo foi observada? Foi em 1965, por Penzias e Wilson. Tá? Eles identificaram essa radiação, ela é isotrópica e ela está na faixa do micro-ondas, uma outra região. Não está escrito aqui no X, mas é o comprimento, tem a ver com o comprimento de onda, essa região ali, o X. E então, é na região do micro-ondas. E de onde que vem essa radiação cósmica de fundo? Astrofísicos, me ajudem, por favor. Mas se acredita que seja uma relíquia do Big Bang. Tá? Em algum momento ali, depois que o universo explodiu e começou a se esfriar, em algum momento aí teve esse sinal, tá? Que hoje está aqui. O que esses dados permitem inferir? Permite inferir a temperatura, 2,73 Kelvin, aos dados do satélite COBE, então, que são esses dados bem mais recentes, de 1989. Né? No caso, essa figura veio do livro do Caruso e Oguri, foi o objetivo deles, vocês veem aí que tem um ajuste da curva, né? Tem um Q quadrado por grau de liberdade, e temperatura 2,726. Ali tá. Tem os dados aqui do ajuste também. E nesse caso foi usado para inferir outros resultados. Essa expressão de cima, ela dá para ser escrita de uma forma um pouquinho mais sofisticada, deixando explícito a dimensão do espaço. E aí, então, pode ser usado esse resultado, e foi usado no caso ali, com algumas limitações, para obter um limite para a dimensionalidade do espaço. Será que o espaço é 3 mais 1, ou é mais do que isso, ou é menos do que isso? Né? Em teorias fundamentais, a gente sabe que existe a necessidade do espaço ter muito mais dimensões do que 4. Né? Então, ali foi usado também para isso. Se vocês podem ir para o artigo original para ver como é que foi feito. Tá? Mas o meu objetivo não era esse. O meu objetivo era mostrar, no início de 1900, o problema do espectro de corpo negro, que a física clássica levou para um ponto que não podia explicar, falha completamente, e aí então Planck chegou e determinou uma nova forma de pensar a energia, que conseguiu com isso descrever os dados. Na verdade, primeiro foi o ajuste de curva e a descrição dos dados, sem entender muito bem o que aquilo significaria. E essa foi e isso acabou significando uma das maiores revoluções na física. Aqui, para essa expressão, também descreve aqui o espectro de corpo negro para a radiação cósmica de fundo, além das outras quantidades. Tá? Então, algumas considerações finais aqui. Planck respeitou a distribuição de Boltzmann, que vem da mecânica estatística. Mas o que ele fez de diferente? Ele tratou a energia como sendo discreta, ao invés de contínua. Tá? Poderia ser escrito isso como, se fosse colocar isso num postulado, ele seria assim, mais ou menos. Qualquer ente físico com um grau de liberdade, cuja coordenada é uma função senoidal do tempo, faça oscilações harmônicas simples, pode assumir apenas as energias totais, epsilon, que satisfaçam a relação epsilon igual a HI. NHI, onde N igual a 0, 1, 2, 3. Tem que fazer uma correção aqui na fórmula final. Tá? Não foi proposital. Tá? Epsilon igual a NHI. HI seria o valor de delta I. Tá? Na fórmula de Planck, é possível obter aquelas leis que foram obtidas experimentalmente. A lei de Stefan, então, que a radiância espectral
é igual a σT na quarta, ou seja, a integral embaixo da curva da radiância, ela é extremamente sensível e dependente com a temperatura. Varia com T na quarta. Né? E a lei de deslocamento de Wien, que o comprimento de onda onde a radiação é máxima, multiplicado pela temperatura, é uma constante. Então, se eu passar a temperatura para o denominador, quanto maior a temperatura, menor vai ser o comprimento de onda onde é máximo. Eu vou para frequências mais altas. Tá? Esses dois resultados são exercícios da nossa lista de exercícios que podem ser obtidos aqui a partir da fórmula de Planck, tá? A partir dos resultados obtidos anteriormente. Pelo seu trabalho, Max Planck foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física do ano de 1918. Essa é a foto do Max Planck. E esse é o nome completo dele, Max Carl Ernst Ludwig Planck. E a razão citada no site do Nobel Prize, do Prêmio Nobel sueco, é em reconhecimento pelos serviços prestados ao avanço da física com a sua descoberta dos quanta de energia. Então, a constante de Planck, introduzida por ele, que agora, desde então, passou a ser uma das constantes fundamentais da física. As referências bibliográficas utilizadas foram o Eisberg e Resnick, essa foi a referência principal, e também o Caruso e Oguri, os dois livros da nossa disciplina. Para a parte do Prêmio Nobel, vocês podem consultar aqui o site do Prêmio Nobel de 1918, disponível nesse site aqui. Tá? Então, com isso a gente conclui o primeiro estudo o início da física quântica, que é o problema da radiação de corpo negro. É o primeiro lugar onde a física clássica falha. Foi necessário outro fenômeno, outra explicação que não existia antes. No caso, Max Planck introduziu o conceito da quantização da energia. Então é os primórdios da física quântica. Né? E a sua constante de Planck, né? A constante que levou o nome dele, a H, constante de Planck. Nas próximas aulas nós vamos ver outras situações, outros experimentos onde a física clássica também falha e com isso foi se construindo todo o arcabouço diferente da física quântica, ou seja, a velha física quântica, né? Inicialmente. Nós vamos estudar nessa primeira parte da nossa disciplina. Tá certo? Um abraço, bons estudos!